Solicito ao primeiro secretário verificação de quórum. Estão presentes no plenário, senhor presidente, 6 vereadores. Não havendo vereador suficiente quórum. Pela ordem, senhor presidente. 6 vereadores é quórum. O senhor pode dar início à sessão. É 1/3 do número da casa. 6 vereadores é quórum, o senhor pode dar início à sessão. Não tem quórum para votar a aprovação de ata. O senhor pode dar início aos outros trabalhos, leitura de projetos, expediente. Quando chegar o resto, o senhor pode fazer a votação da... Pela ordem. Inclusive, nobre vereador Hermil, eu gostaria de pedir para o senhor repetir o pedido no microfone, porque eu acho de extrema importância, para deixar gravado e registrado. O senhor foi muito feliz em fazer esse pedido em nome dos vereadores da casa. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu solicito, em nome de todos os vereadores desta casa, que a gente possa fazer 1 minuto de silêncio aí, em homenagem, né, à grande vereadora Ercília Pugliese, que nós tivemos nessa casa aqui. Concedido. 1 minuto. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Solicito ao vereador que faça leitura do trecho da Bíblia. O vereador Dedel. Salmos 3. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o meu escudo e a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos no queixo, quebraste os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor sobre todo o teu povo, seja a tua bênção. Amém. Neste momento, coloco a votação. Passa a palavra ao primeiro secretário, que proceda à leitura do expediente da sessão. Ofício número 68/2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Atibaia. Assunto: justificativa para o não comparecimento da 25ª sessão ordinária do dia 8 de agosto de 2016. O vereador infraassinado vem respeitosamente informar ao excelentíssimo presidente e aos nobres pares de vereança que não poderá comparecer à sessão ordinária agendada para o dia 8 de agosto de 2016, devido à recuperação de procedimento cirúrgico que se submeteu no dia 2 desse mês. Informa também que oportunamente apresentará atestado médico. Atenciosamente, Francisco Carlos Avanço, vereador.
ciência aos nobres pares dessa casa, os vereadores. Havendo agora quórum nessa casa, neste momento coloco a votação da ata da 24ª sessão ordinária, 29ª, 30ª e 31ª sessão extraordinária. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Com 2 votos contrários. Emenda número 0003/16. Altera dispositivo do projeto de lei complementar número 0011/16, que dispõe sobre o procedimento de licenciamento, compensação ambiental e fiscalização de arborização urbana do município de Atibaia e da outras providências. Comissão de Justiça, de origem do dia. Distribuições. As comissões de origem. Diversos 16/2016. Encaminha balancete da Câmara Municipal da Estância de Atibaia referente ao mês de julho. A Comissão de Finanças. Senhor presidente, não existe mais nenhum projeto para ser lido nessa sessão. Passamos à fase de requerimento. Aliás, dos pareceres. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exala parecer favorável acerca do projeto de lei complementar número 07, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 68, de 15 de setembro de 1992, que autoriza o Poder Executivo a doar um terreno com área total de 316 metros à Casa do Pequeno Trabalhador de Atibaia. A ordem do dia da próxima sessão, em primeira discussão. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Exala parecer ao protocolo. Parecer do Tribunal de Contas número 03/16, referente ao processo TC 2090/003/08. Após ciência aos vereadores no plenário, arquive-se. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Exala parecer ao balancete da Prefeitura número 006/16, referente ao balancete de receita e de despesa da Prefeitura da Estância de Atibaia, no mês de abril de 2016. Aprovado o parecer da Comissão de Finanças, aguarde-se pronunciamento do ingresso Tribunal de Contas do Estado. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Exala parecer ao balancete da Prefeitura número 007/16, referente ao balancete de receita e de despesa da Prefeitura da Estância de Atibaia, do mês de maio de 2016. Aprovado o parecer da Comissão de Finanças, aguarde-se pronunciamento do ingresso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Exala parecer ao protocolo diversos 011/16, referente ao balancete da Câmara Municipal da Estância de Atibaia do mês de maio de 2016. Aprovado o parecer
da Comissão de Finanças, aguardo esse pronunciamento. Eclésio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Senhor presidente, também já não existe mais nenhum parecer para ser lido nessa sessão. Nesse momento, passamos à fase de requerimento. Senhor presidente, pergunto aos nobres pares presentes se algum dos vereadores vão assinar o requerimento do nobre vereador Rodrigo Paz. Se não, deixaremos para o final da... 279 eu assino. Nobre vereador assina. O vereador Dedéu está assinando. Requerimento 0278/16. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações sobre a implantação do asfalto no Jardim Maristela. Requerimento é subscrito pelo vereador Rodrigo Paz e o vereador Dedéu. Em discussão, o requerimento 278/2016 do nobre vereador Rodrigo Paz e vereador Dedéu. Neste momento, os vereadores querem discutir, esse é o momento. Não havendo vereador querendo discutir, coloco em votação. Os vereadores concordam e permanecem como estão. Aprovado. Oficie. Requerimento 0279/16. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações sobre aulas de reforço e inglês para as escolas municipais. Requerimento é subscrito pelo vereador Rodrigo Parras e vereador Dedéu. Em discussão, o requerimento 279/2016. Se houver algum interessado em discutir, este é o momento. Vereador presidente. 10 minutos. Por ser de autoria desse vereador, as aulas de inglês, eu gostaria de estar assinando junto com ele. Obrigado. Mais algum vereador? Não havendo mais nenhum interessado em discutir este requerimento, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Oficie. Requerimento 280/16. Requer informações complementares ao requerimento número 23/2016. Requerimento subscrito pelo vereador Jorge Jesus Silva, o Biratã Fernandes de Oliveira, Daniel da Rocha Martini, Rodrigo Parras e Paulo Fernando Serrando Catapreta e Paulo Fernando Lara Pereira de Araújo. Requerimento 280/2016. Se houver algum interessado, o vereador tiver interessado em discutir, esse é o momento. Não havendo nenhum vereador interessado em discutir o requerimento, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Oficie. Requerimento 281/16. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito informações sobre a intenção do executivo em efetuar melhorias, dar manutenção e proporcionar segurança na Praça Claudino Alves, no centro. Requerimento aí subscrito pelo vereador Jorge Jesus Silva, vereador Paulo Fernando Serrano Catapreta, Paulo Fernando Lara Pereira de Araújo, Rodrigo Parras, o Biratã, Daniel da Rocha Martini e Jorge Jesus Silva. Requerimento 281/2016. Se houver algum vereador que queira discutir, este é o momento. Gostaria de parabenizar os nobres vereadores e pedir se poderia estar assinando junto. Obrigado. Mais algum vereador? Não havendo mais nenhum vereador interessado em discutir o requerimento, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Oficie. Requerimento 282/16. Requer informações complementares sobre a Santa Casa e a Unidade de Pronto Atendimento UPA. Requerimento é subscrito pelo vereador Paulo Fernando Serrano Catapreta. Requerimento 282/2016. Se houver algum vereador que queiram discutir, este é o momento. Não havendo nenhum querendo discutir, coloque em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Oficie.
Requerimento 283/16 requer informações sobre as multas de trânsito aplicadas no âmbito municipal. Requerimento subscrito pelo vereador Paulo Fernando Serrano Cata Preta e Paulo Fernando Lara Pereira de Araújo. Requerimento 283/2016. Se houver algum vereador que queira discutir, esse é o momento. Gostaria de estar parabenizando o Paulinho e assinando junto com ele. Obrigado. Mais algum vereador? Não havendo mais nenhum vereador interessado em discutir, coloque em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, queria informar novamente aos vereadores se algum dos vereadores ia assinar junto com o Jorge o requerimento. Requerimento 284/16 requer ao Poder Público Municipal informações sobre o processo 17013/2013. Vereador que assina Jorge Jesus Silva e Dr. Ubiratã. Requerimento 284/2016 em discussão. Se houver algum vereador que queira discutir, esse é o momento. Não havendo nenhum interessado em discutir este requerimento, coloque em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Oficia-se. Requerimento 285/16 requer informações sobre melhorias na infraestrutura no bairro Parque Alvorada. Requerimento esse subscreve o vereador Sidney Luciano Gonçalves. Requerimento do nobre vereador, presidente hoje da casa, Sidney Luciano Gonçalves. Vereadores que queiram discutir o requerimento, esse é o momento. Não havendo, coloco em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento 286/16 requer informações sobre melhorias na infraestrutura da rua Miosópolis, no bairro do Jardim Imperial. Requerimento subscrito pelo vereador Sidney Luciano Gonçalves. Em votação, requerimento do nobre vereador Sidney Luciano Gonçalves. Vereador que queiram discutir, esse é o momento. Não havendo, coloquem em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Informo, senhor presidente, que já não existe mais nenhum requerimento também para ser lido nessa sessão. Passo a palavra ao segundo secretário, que proceda à leitura das indicações. Público presente, nobres pares, mesa diretiva, boa tarde a todos. Senhor presidente, de acordo com o artigo 231 do regimento interno desta casa, solicito a dispensa da leitura das indicações e que as mesmas sejam encaminhadas ao senhor prefeito. Passo a palavra ao primeiro. Neste instante, encaminha 70 indicações ao senhor prefeito. Passo a palavra ao primeiro secretário que proceda à leitura da moção. Pela ordem, o pedido solicitado pelo vereador segundo secretário de encaminhar diretamente ao senhor prefeito tem que ser colocado em votação. Neste momento, coloque em votação o pedido do nobre vereador. Dos vereadores que concordam, permaneçam como estão. Encaminhe-se ao senhor prefeito. Neste momento, passa a palavra ao primeiro secretário que proceda à leitura da moção.
Moção de congratulações 0037. Moção de congratulações à empresa elétrica. Moção essa proposta pelo vereador presidente dessa casa, Dr. Edson Bento Leite. Então, pela ordem, senhor presidente, se o nobre vereador Edson, a gente sabe que ele está ausente por motivo de saúde, mas não pode ser lido isso aí, tem que deixar para semana que vem. Ou alguém assina com ele aí, né? Estou assinando, eu vou assinar. A presente moção está em discussão. Se algum vereador interessado em discutir a moção. Foi apresentado semana passada, senhor presidente? Se essa semana fica para discussão e votação de semana que vem, né? Ela foi apresentada antes do recesso, nobre vereador. Semana passada. Aprovado. Moção 038/16. Apresenta a moção de congratulações pelos 50 anos da paróquia Cristo Rei. Moção essa proposta pelo vereador Wilson Vasconcelos Veigas. Para a discussão da próxima sessão. Moção 0039/16. Apresenta a moção de congratulações Projeto Cidadão Campeão, que foi fundado em 2005. Moção essa proposta pelo vereador Fabiano Batista de Lima. Para a discussão da próxima sessão. Senhor presidente, também já não existe mais moção para ser lida nessa sessão. Solicito ao primeiro secretário que informe se há vereador inscrito em tema livre. Vereador Daniel Martini. 10 minutos com a parte. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, mesa diretora. Boa tarde, nobres vereadores. Boa tarde, todo o público presente. Em primeiro lugar, quero registrar aqui meus sinceros sentimentos ao nosso amigo Luiz Fernando Pugliese, ex-vereador dessa casa, ex-candidato a prefeito municipal, que infelizmente, lamentavelmente, perdeu a dona Ercília Pugliese, também vereadora dessa casa, ex-vereadora dessa casa, a quem o nobre vereador Emil Ono corretamente requereu 1 minuto de silêncio no início da sessão. Também aproveitar para desejar melhoras aos nossos queridos colegas, doutor Avanço, e também o nobre presidente dessa casa, doutor Edson Bento Leite. Fica aqui o nosso desejo, os nossos votos de saúde, e que tão logo eles tenham a saúde restabelecida, possam retornar às atividades deste Poder Legislativo. O que me traz à tribuna no dia de hoje são 3 assuntos e não quero me alongar em nenhum deles. O primeiro diz respeito a uma das atividades desportivas mais tradicionais do nosso município, que esse ano, salvo o melhor juízo, até a presente data não ocorreu. Nós temos sido questionados por muitos atletas, acredito que os demais vereadores também, acerca da realização da Corrida da Fogueira, uma corrida tradicional da nossa cidade, e até o presente momento não foi realizada. Em contato com a Secretaria de Esportes, havíamos sido informados pelo atual secretário de que a corrida não ocorreu na data previamente agendada por conta daquela forte chuva que acometeu nossa cidade, inclusive houve o destelhamento de muitos imóveis no bairro das Três Pistas e outros locais da cidade também.
mas até agora não houve nenhum outro posicionamento da Secretaria de Esportes. Então, eu gostaria de questionar aqui, pedir informações, se algum dos vereadores souber e puder me ajudar, até para levar à comunidade esportiva se esse evento irá ocorrer, não irá ocorrer. Nós temos sido cobrados, por incrível que pareça, as pessoas elas realmente estão acostumadas com esse evento, elas querem que ocorra e estão pedindo a intervenção aí dos vereadores naquilo que nos cabe. Então fica aqui o meu questionamento e espero que a Prefeitura nos traga esclarecimentos e, mais do que esclarecimentos, que ela possa realizar esse evento tão tradicional do nosso município. O segundo assunto que eu gostaria de tratar, queria pedir que fosse projetada a foto de alguns funcionários públicos realizando alguma limpeza em via pública. Me foi encaminhada essa foto por um munícipe da nossa cidade. Como vocês podem ver, a Prefeitura está realizando, acredito que... Opa, vamos lá. Vamos voltar a foto. Aí, ok. Tá bom assim. Como vocês podem ver, os funcionários da Prefeitura, acredito que são da Prefeitura, estão realizando seus trabalhos de manutenção, de limpeza nas vias públicas, como ordinariamente é realizado. O que nos chama a atenção, e chamou a atenção desse munícipe, é que não há uma sinalização acerca de que há trabalhadores na via. Acredito que essa foto foi tirada logo de manhã. Pode ver que o sol ainda ele não está a pino, como a gente diz. O sol está nascendo, ainda a gente pode verificar uma certa neblina, um pouco de poeira. E o cidadão tirou essa foto de dentro do carro. E quando ele me procurou, ele disse o seguinte: olha, Daniel, é perigoso para a gente, ainda mais nesses horários que a visão ainda não está perfeita, pode acontecer algum acidente. Então eu gostaria de pedir que a Prefeitura, sempre que realizar um trabalho de manutenção, de poda, como ordinariamente faz, que sinalize os locais para que a gente evite o risco da ocorrência de um acidente. Quando a gente vê uma manutenção dessa numa estrada, numa rodovia, sempre, quase 2 quilômetros antes, já existe uma colocação de cones, de sinalização, dizendo que existem obras na via. E na cidade nós não temos visto isso. Então, existe até a possibilidade de fazermos um projeto de lei, estou discutindo internamente no meu gabinete, para que coloque-se placas de sinalização sempre que houver uma obra, uma manutenção de via pública, quer seja pela Prefeitura ou por alguma concessionária ou empresa terceirizada. Isso visa a proteção dos nossos trabalhadores e dos funcionários da Prefeitura, que são tão preciosos ao município. Então fica aqui o nosso pedido, se a Prefeitura puder tomar alguma providência de ofício nesse sentido, sem que haja necessidade de fazer uma lei, acredito que seja bom, né? É norma de proteção e segurança ao trabalho, ok? E o terceiro assunto que eu gostaria de encerrar é sobre a PPP do esgoto. No primeiro semestre nós fizemos alguns questionamentos à Prefeitura, e o SAAI tem por costume responder os requerimentos dessa casa sempre de forma atenciosa. E não foi diferente. Diante de algumas discussões e fiscalizações que nós temos promovido no município, referente ao cumprimento do contrato da PPP, nós questionamos o SAAI. Quais são os descumprimentos contumazes do contrato pela CAB, a empresa que é a detentora da parceria público-privada? E aí fizemos algumas outras perguntas. Em resposta, o SAAI, no dia 6 de maio, nos respondeu o seguinte: os principais descumprimentos contratuais da CAB dizem respeito às obras e investimentos que deveriam ter sido feitos efetivamente não foram realizados, bem como não atendimento a ordens de serviço, ineficiência na execução dos serviços de recomposição asfáltica, falhas quanto às informações cadastrais, falhas na manutenção das estações de tratamento de esgoto, divergência entre os dados informados pela CAB e apurados pelo SAAI e outras diversas ocorrências. Nós questionamos também se a CAB foi notificada pelo SAAI desses inúmeros descumprimentos que ela está praticando. Veja o que o SAAI respondeu: a CAB está plenamente ciente das ocorrências e recebeu diversos comunicados a respeito. No entanto, devido ao grande número de volumes dos processos, mais de 30, não foi possível levantar a documentação no prazo concedido, requerendo-se 30 dias de dilação do prazo para o atendimento. Isso porque nós pedimos os documentos comprobatórios das notificações feitas à CAB. Diante disso, das respostas do próprio SAAI,
está claro para todos nós e para a população da nossa cidade que há um descumprimento no contrato da parceria público-privada de tratamento de esgoto no nosso município. E isso tem nos preocupado sobremaneira. Diante disso, eu busquei analisar a Lei Municipal 4.032 de 2011, que instituiu no município o Programa Municipal de Parceria Público-Privadas, ok? Que ela não é específica à PPP do esgoto, mas a qualquer outra que a administração venha a fazer. E aí, no seu artigo 12, parágrafo 1 e parágrafos, ele institui, para ser preciso aqui, artigo 12, ele institui o Conselho Gestor do Programa Municipal de PPP. E aí ele diz que esse conselho será integrado pelo secretário de administração, secretário de assuntos jurídicos, secretário de governo, secretário de planejamento e finanças e eventuais membros, o secretário ou superintendente do órgão municipal bem afeto à parceria público-privada. E aí diz que as competências do conselho gestor são viabilizar e garantir a execução do programa de PPP, aprovar projetos de PPP, fiscalizar permanentemente a execução dos projetos de parceria público-privada para avaliação de sua eficiência por meio de critério objetivamente definidos. E aí no seu parágrafo 3º diz o seguinte: o conselho gestor remeterá à Câmara Municipal anualmente relatório detalhado das atividades desenvolvidas no período e do desempenho dos contratos de parceria público-privada. Esse é o parágrafo 3º do artigo 12 da lei de PPP no nosso município. Fiz um requerimento à administração pública municipal perguntando quais relatórios e em que medida eles foram encaminhados, a essa Câmara Municipal, já que é um dever do Conselho Gestor. E aí, para minha surpresa, recebi a resposta da presidência dessa casa que nenhum relatório do Conselho Gestor foi encaminhado à Câmara Municipal. O contrato da PPP e a primeira ordem de serviço foi assinada em junho de 2013. Até junho de 2014, teoricamente, deveria ter sido enviado um relatório pelo Conselho Gestor. Até julho de 2015, outro relatório. E agora, em 2016, fez aniversário de 3 anos. E nenhum relatório foi encaminhado à Câmara Municipal referente aos trabalhos da parceria público-privada firmada para tratamento do esgoto no município. Então, se há um descumprimento cabal por parte da CAB ambiental, que não tem cumprido os termos do contrato assinado, e isso está atestado pelo SAAI, e eu já questionei a superintendente de SAAI a razão pela qual não é rescindido esse contrato, aonde está o Conselho Gestor e Fiscalizador da Prefeitura, que tem o dever de cobrar, de fiscalizar o contrato e o andamento e o cumprimento dessas metas, sendo em que em 3 anos não realizou um relatório, não encaminhou para essa casa um relatório acerca do cumprimento da parceria público-privada. Conclua, senhor vereador. Obrigado, senhor presidente. Quero respeitar o prazo regimental e vou concluir minha fala por aqui. Mas fica a nossa crítica, principalmente a esse órgão que deveria ser composto por diversos secretários da administração pública municipal, pela inanição nos últimos 3 anos, que com certeza contribui para que esse contrato não seja cumprido e cada vez mais se prolongue e acabe no município sem que haja uma solução do problema por parte do SAAI. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador. Vereador Dedéu. Boa tarde a todos, senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, público presente. O que me traz aqui realmente, eu vou usar a fala daqui mesmo, são 2 coisas apontadas por munícipes, no qual se fala sobre o trânsito. Só para deixar pontuado o que foi dito aqui, um ponto de ônibus colocado pela prefeitura na entrada da cidade, onde ele antigamente era sentido Avenida São Paulo, centro, na Carvalho Pinto. Hoje ele foi colocado entre a São Paulo e a entrada da cidade que sai da Fernão Dias, vindo de São Paulo. Ali é visto, e
comentado com todos, que vai fazer um trânsito caótico, fechando a entrada que vem de São Paulo, assim que colocarem 2 ou 3 ônibus ali na hora do pico, não deixando quem vai subir para a Avenida São Paulo ter a sua preferência para subir, e aquele que está vindo de Caetetuba também vai funilar ali, devido ao fato dos ônibus que estão vindo na esquerda, querer entrar para a direita, fechando a Avenida Carvalho Pinto. Então, esse apontamento eu deixo aí, para que a gente possa estar conversando nos dias de reuniões do trânsito, Paulinho. E outro ponto também, que é visto... Permite uma parte? Pois não, vereador. Então, vereador, parabenizo por esse levantamento. Eu também partilho de que foi colocado no lugar errado. Ele vai estar atrapalhando o trânsito de quem vem de São Paulo, porque semana na sexta-feira mesmo, minha filha veio de São Paulo, o ônibus parou lá. O pessoal que veio de São Paulo ficaram todos esperando descer as pessoas ali para depois seguirem, porque o ponto era pós a entrada de São Paulo, né? Agora é antes. Então, o pessoal que desce de São Paulo, o pessoal que vem de Caetetuba, afunila tudo ali, está dando o maior problema ali. Então, parabenizo pelo requerimento, pela sua fala, vereador, que eu acho que o secretário, alguns pontos de ônibus, como o farol da Avenida Jerônimo lá também, vai atrapalhar muito, porque ficou bem depois do posto da Grande, né? Também vai trazer transtornos também, vereador. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador, pela parte. E um outro fator, trânsito, é visto também que todo o fluxo de quem sai da Gertrudes e pega Carvalho Pinto, tem que tomar a sua direita, sentido centro, e lá em frente a Renault e contornar para voltar. Quem desce a São Paulo, tem o retorninho ali que antigamente já descia da Gertrudes e entrava. Então, continua ali, mas quem vem da São Paulo. Então, eles jogaram todo o fluxo da Avenida Gertrudes para frente, em frente à Renault, aonde eles fizeram uma faixa de desaceleramento. Então, a pessoa vem, fizeram certinho, mas no entrar para ponto de aceleramento, eles não colocaram a faixa ali e não entraram o canteiro adentro. Então, a pessoa tem que parar ali, esperar a sua oportunidade para poder entrar na avenida, voltando sentido Caetetuba. Isso também vai trazer um transtorno ali, já está trazendo, porque quem está em hora de pico ali vê que a fila fica aonde era o antigo farol, ali na Clóvis Soares, tremendo devido a esse fator aí. Então, aquilo ali também tem que ser revisto e ainda há tempo de ser arrumado, deixando uma faixa de aceleramento ali para quem vai tomar a Carvalho Pinto. E alguns outros pontos que a gente vai ver conforme a obra está acontecendo, porque a gente está avisando antes o secretário, porém é a atitude dele que tem que ser feita, né? Pelo sim ou pelo não. Eu gostaria, senhor presidente, a oportunidade agora, de mostrar um vídeo que o nosso presidente pediu para que eu pudesse estar passando. É uma fala dele dizendo o porquê que ele não pôde estar aqui. Boa tarde, amigos, boa tarde, colegas da Câmara dos Vereadores da Cidade de Atibaia. Aqui quem fala é o vereador Edson, presidente da Câmara. De molho um pouquinho aqui por um susto que passei ontem, mas graças a Deus foi apenas um susto, foi apenas um alarme falso. E amanhã, se Deus quiser, eu estou em casa. E segunda-feira estaremos na posse de novo para as sessões normais da Câmara dos Vereadores. Agradeço a todos pelo carinho, agradeço a todos pelas manifestações de apoio, pelo amor que a gente acabou recebendo das pessoas, que foram muitas. Eu fiquei verdadeiramente emocionado. A gente às vezes não sabe como as pessoas gostam da gente, o quanto a gente importa para as pessoas. E isso realmente me fez sentir muito honrado, muito orgulhoso de
ter tanta gente que pensou, que manifestou a sua solidariedade, o seu apoio, o seu carinho. Então, amigos, toquem a sessão direitinho hoje aí, sem mim, tá bom? Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos os meus colegas da Câmara, que eu gosto de todos vocês, amo a todos vocês, respeito a todos vocês. E segunda-feira, se Deus quiser, estarei aí, tá ok? Muito obrigado, uma boa tarde, uma excelente sessão. Obrigado, senhor presidente. E vamos continuar orando pelo Dr. Edson aí, para que ele tenha uma recuperação saudável. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador. Não existe mais nenhum vereador inscrito em tema livre, senhor presidente. Não havendo mais nenhum vereador inscrito em tema livre, passamos nesse momento a explicação pessoal, porque não tem nenhum projeto da ordem do dia. Ok? Dando ciência aos nobres vereadores dessa casa. Solicito o primeiro secretário se existe algum vereador inscrito explicação pessoal. Vereador Rodrigo Paz. Senhor presidente, mesa diretora. 10 minutos. Obrigado. E parabéns pela condução, presidente. Muito bom vê-lo, né, na presidência. Infelizmente, num episódio triste do presidente Dr. Edson, mas é um vereador atuante, participativo, e fico feliz de estar presidindo os trabalhos desse final de tarde. Senhores vereadores, público presente, uma ótima tarde. Venho nesse momento fazer uso aqui da tribuna no sentido de fazer um registro efetivo. Desde a primeira sessão de 2013, nós apresentamos aqui em formato de indicação um anteprojeto para o senhor prefeito municipal em relação ao projeto de bolsas municipais, o PROAT. Reencaminhamos o mesmo projeto em 2014, 2015 e 2016. Tivemos diversas audiências com o senhor prefeito municipal. Fizemos requerimento questionando isso. Tivemos reunião com o senhor prefeito e com o mantenedor da FAAT, o Dr. Júlio César Ribeiro. Tivemos resposta em requerimento onde a prefeitura informa que está analisando o nosso anteprojeto e, até o momento, nenhuma devolutiva. E eu trago isso a público, senhores vereadores, porque nós estamos iniciando... Obrigado, vereador Miro. Nós estamos iniciando mais um semestre letivo e se aproxima o período aí de viabilização de oportunidades educacionais, como, por exemplo, o ProUni, SISU, FIES, Ciências Sem Fronteiras, que passam pelo Enem. Na proposta que nós encaminhamos para o senhor prefeito, a criação do PROAT, inclusive foi uma proposta do senhor prefeito, que fosse feito como critério, que tivesse como critério o mesmo do ProUni, que é a análise da nota do Enem. Na ocasião, a FAAT, inclusive, se disponibilizou a dobrar a quantidade de bolsas, porque na proposta inicial nós viabilizamos, por intermédio de uma análise inicial, a redução de 3% para 2% de ISS. Hoje, as instituições de ensino técnico e superior de Atibaia, Pópulos, Biotec, Anhanguera, Unip, COC, as instituições de ensino superior, à distância, Pópulos, né, Colégio Atibaia e a FAAT, são instituições que têm o curso técnico e ensino superior. Elas pagam 3% de ISS. A nossa proposta, foi inclusive conversado na ocasião com o senhor prefeito, era de reduzir de 3% para 2%. Esse 1%, ele traria em torno de 50 a 60 bolsas de 100%. Se fossem bolsas de 50%, teria cerca de 100 bolsas ano, né? No caso da FAAT em si, ela ofertou a dobra de bolsas. Ou seja, nós teríamos pelo menos aí cerca de 200 bolsistas por ano em Atibaia. Passou 2013, passou 2014, passou 2015, estamos em 2016. E até o momento nada. Então eu trago a público porque essa é uma fase que eu atendo muita gente. Todo mundo sabe aqui que eu sou ligado a essa área. Nós temos aqui
por exemplo, o vereador Lucas, que foi beneficiado por um processo de bolsas da Educafro, que hoje está muito bem formado, né, pela FAAT, por intermédio de uma bolsa de estudos de 100%, vereador Lucas. Fez, inclusive, o trabalho voluntário depois, foi um grande coordenador nosso lá na Educafro. Projeto muito bacana. E eu não estou politizando esse assunto, eu só estou trazendo a público novamente, porque essa é uma época que todo mundo vem no meu gabinete querendo informação sobre oportunidades de bolsa. E hoje nós temos uma restrição muito grande. Nós temos as oportunidades do ProUni, temos cerca de 14 bolsas da Educafro, 5 bolsas da Uniafro e mais 10 bolsas do Instituto Educar Brasil, o que é muito pouco. E é lógico, né? É muita gente querendo estudar, muita gente na periferia, pessoas que querem ter essa oportunidade para se transformar socialmente e que infelizmente não podem. Então eu trago esse apelo novamente aqui ao líder do governo, que sabe o quanto é importante um projeto como esse na cidade. O impacto financeiro é muito pequeno, várias cidades já fazem isso, tá, em todo o território nacional. Já foi comprovado que é possível, que é interessante. O governo federal faz isso por intermédio do ProUni, o governo estadual faz isso por intermédio do Escola da Família. Eu acho que Atibaia tem tudo para fazer isso, né? O atual governo tem mais alguns meses de governo. Eu acho que poderia ser encaminhado esse projeto aqui para a Câmara. Eu tenho certeza que os vereadores apoiariam uma iniciativa como essa, tá? Então fica aqui nosso pleito, nosso pedido. Solicito ao líder do governo que, por favor, se empenhe junto ao senhor prefeito municipal, até porque o senhor sabe o quanto é importante esse projeto, tá? Então fica aqui o nosso pleito e os nossos agradecimentos a esse pessoal, né, essa quantidade grande de alunos, pessoas que querem, que têm esse sonho de entrar numa universidade, fazer um curso técnico, de vencer na vida e que, infelizmente, pelas condições financeiras, realmente ficam muito prejudicados. Muito obrigado a todos, uma ótima noite e ótima semana. Próximo vereador. Não existe mais nenhum vereador inscrito em explicação pessoal. Passamos agora à fase da tribuna livre. O senhor Alessandro Uramo. Ele vai... Assunto: apresentação das associações dos colaboradores familiares de Atibaia, conforme a lei número 44/52 de 2016, 15/6/2016. O senhor tem 20 minutos para dar os seus pronunciamentos. Bom, boa noite a todos, presidente, membros, vereadores. Me desculpem de antemão, porque nunca participei de uma tribuna, então posso falhar protocolarmente dizendo, não bobagem, mas às vezes não vou seguir o protocolo tradicional, porque não tenho essa familiaridade com o microfone. De qualquer forma, sou presidente de uma associação que cuida de pessoas com autismo, transtorno do espectro autista. E inicialmente o nosso projeto foi em Mogi das Cruzes. Trabalhamos por 5 anos na região de Mogi. E depois de fazer parte de um pequeno tempo nessa associação em Mogi, em contato com a presidente na época, vimos que eles tinham dificuldades tremendas na cidade, justamente porque você tem que ter sempre um apoio político público que possa te dar força, porque é uma situação difícil, apesar das leis existirem de proteção ao autista, mas muitas vezes não acontecem de serem cumpridas, ou se são cumpridas com medidas judiciais, então a coisa se arrasta tremendamente. Então, conversando com essa ex-presidente, eu sugeri que a gente pudesse trazer para Atibaia, porque Atibaia é uma cidade que tem muitos familiares com autistas, muitas clínicas que trabalham, os custos são elevados. Então, a gente procurou, eu tomei a frente desse projeto, conversando com a ex-presidente, hoje eu virei o presidente da associação. Então a gente vem trabalhando há mais de 1 ano e meio, desde o começo de 2015, aqui na cidade de Atibaia, no bairro de Ponte Alta, que seria o caminho do Laranjal,
mais para a gente ter uma referência do local. O trabalho hoje são com 4 autistas, justamente ainda porque é um embrião, vamos dizer, considerando que a cidade está recebendo a associação agora, e a gente justamente queria o apoio da Câmara para disponibilizar ela com a utilidade pública, justamente para poder captar fundos, doações, emendas, que a gente sabe que é possível em parceria, como eu falei, do poder público nessa empreita. Então, a gente hoje trabalha com voluntários, algumas pessoas com as doações a gente consegue contratar, então a gente possui uma mistura entre voluntários e pessoas que trabalham remuneradas, não grande coisa, mas pelo menos o suficiente para poder pagar transportes, como a gente está um pouquinho afastado, essa é a ideia. Então, hoje, como eu falei, a gente trabalha em prol do autista. Eu sei que, como eu falei, tem algumas clínicas que já trabalham, mas ainda acho que é insuficiente para dar esse apoio, principalmente para as pessoas mais carentes que não têm acesso ou têm a dificuldade para poder ter essa ajuda. Então, eu acho que é isso, fico à disposição, se tiver alguma dúvida a inquirir para mim agora, não tem problema nenhum, estou à disposição e agradeço. Obrigado. Ok, senhor Alessandro. Quero parabenizar. Obrigado. Né? Só que agora, por gentileza, o senhor já terminou a sua explanação? Sim, ok. Aí qualquer vereador quiser. Ok. Tá bom? Obrigado. Obrigado e parabéns pelo projeto. Algum vereador gostaria de... Vereador Biratã? Alessandro, eu me coloco à disposição para te ajudar, né, no que você precisar. Já te coloco como médico para dar toda a assistência para você. Coloco um serviço de ambulância 24 horas para você ter à disposição na hora que você precisa, que eu sei como é isso, eu tenho um filho autista, eu sei como é isso. Então, toda a parte burocrática, a parte de doação, nós vamos achar uma forma de procurar, e todo o meu serviço médico à tua disposição, com medicamentos, tudo, tá? Porque eu sei como é que é, tá? Obrigado. Vereador Daniel? Boa tarde. Prazer recebê-lo novamente na nossa casa legislativa. Já tivemos a oportunidade de conversar no meu gabinete. E eu gostaria só de realmente entender o processo. O senhor era o proprietário da clínica Shangri-La? Trabalhava no Shangri-La, na época do Shangri-La, e a gente já faz um tempo que a gente já tem a maturação da associação. Justamente por ver a dificuldade que você... Porque uma coisa, igual a clínica em si, ela não tem hoje lucratividade. E tem dificuldade. O que a gente pensou? Vamos deixar uma coisa mais fácil, ao poder público, porque eu não posso conveniar uma clínica privada. Eu só posso conveniar uma associação ou qualquer empresa sem fins lucrativos. Porque a gente, nossa ideia do passado com a clínica era achar que a gente poderia tratar dos dois. Nobre vereador. Pela ordem, senhor Alessandro, pela ordem. Nobre vereador, senão ele não poderia, ele não pode falar. Senhor presidente, eu entendo que ele poderia. Não, ele tem 20 minutos. Ele poderia, ele usou 2 minutos e abriu para o debate. 7 minutos quase. 7? Então teria 13 ainda. Então, eu entendo mas que... assim, eu acho então... que eu entendo... Veja bem, então deixa eu refazer um histórico aqui. Okay. Eu fui de umas... Inclusive tive a oportunidade de conhecer o Alessandro, ele veio prestar um esclarecimento junto ao meu gabinete. Quando no ano passado nós fizemos a defesa veemente nessa casa, acerca da condição de que alguns autistas dos municípios estavam enfrentando
por conta do deslocamento que estavam sendo obrigados a percorrer para a clínica que a prefeitura havia contratado. Essa clínica era Shangri-La. E nós recebemos, o Alessandro veio aqui, inclusive, trazer todas as explicações necessárias. Na época, se eu tiver engano, você me corrija, Alessandro, mas você disse, Daniel, realmente, a gente não tem culpa disso, mas o que está sendo colocado por vocês aí é correto. Mas a gente participou de um processo de licitação e nós fomos homologados pela prefeitura. E agora, recebemos com muita alegria o Alessandro aqui na casa, e a minha pergunta é simples, se esse trabalho se refere àquela clínica ou uma outra associação. O senhor está me dizendo que é uma outra associação. Ok, partindo do pressuposto de que é uma outra associação, essa casa legislativa, ela sempre preza, sem dúvida nenhuma, pela dignidade da pessoa humana e pelo correto atendimento aos portadores de qualquer tipo de necessidade especial, né? Nos comoveu muito no ano passado a forma como a prefeitura conduziu todo o processo da contratação numa clínica. Inclusive, quero salientar aqui a participação do líder do governo, que teve uma atuação muito importante para que o problema fosse solucionado. Fico feliz, então, que o senhor não está mais agregado à clínica Shangri-La e que tenha partido para um trabalho de uma associação. O senhor fez uma diferenciação importante de termos jurídicos de contrato e convênio. Eles têm diferenças na sua essência. Mas no caso da contratação de uma clínica ou de uma associação, importa para nós que os pacientes sejam bem atendidos, quer seja por contrato, quer seja por convênio. Então, dentro desse espectro, desde que a associação ela trabalhe de acordo com todas as normas técnicas e os manuais médicos do atendimento do autista, não tenha dúvida que o senhor vai ter todo o apoio dessa casa, né? Assim como qualquer outra entidade que queira fazer um trabalho correto, sério, de acordo com os procedimentos médicos para o tratamento desses pacientes. Então, como o nobre vereador Ubiratã colocou à disposição pessoalmente os serviços dele, nós aqui na casa, enquanto coletividade de vereadores, representantes da população e também dessa comunidade, nós queremos dizer que os trabalhos são bem-vindos no município, desde que atendidos os protocolos e todas as normativas médicas, né? E aí a questão de convênio, de contrato, não cabe a essa casa decidir, né? Infelizmente, porque se coubesse essa casa decidir, não teria ficado tanto tempo a situação dos autistas num estado de precariedade como ficou ano passado. Tenho certeza que os vereadores teriam resolvido de uma forma mais célere. Então, isso, a questão do convênio, do contrato, cabe à prefeitura. E aí não está nas nossas mãos aí, mas desejamos que o trabalho seja bem feito e que o senhor seja um parceiro da cidade, não da prefeitura, mas da cidade no atendimento a essa comunidade que tanto precisa de atenção, carinho e atendimento profissional. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de parabenizar o Alessandro e até para ficar gravado, se houver mais algum vereador que for fazer pergunta para ele, para que ele volte à tribuna, porque eu acho que aí ficaria gravado também a resposta dele, porque da forma em que foi é que nós estávamos intervindo, tá? Obrigado, conta com a gente aí. Aí, ó, no momento você pode voltar e falar da tribuna. Pela ordem. Obrigado. Senhor Alessandro, como eu pedi para que o senhor voltasse ao seu lugar, na verdade, é assim, eu até me equivoquei aqui quando, dentro do regimento, que o senhor teria 20 minutos. Então, como o senhor tem 7, que foi, o senhor pode até voltar até, para que, dentro do regimento, como ele é claro, foi uma falha minha, então, nesse momento, peço que o senhor volte à tribuna e os vereadores façam as colocações que tem que ser feitas. Presidente. Ok. Do vereador Ubiratã. Então, existe eu estou vendo aí que está se criando não digo uma facilidade, mas está se criando um acesso à lei para que haja uma contratação de serviço. Eu quero deixar claro, existe uma lei do vereador Takao Ono, nós podemos levantar essa lei, porque Atibaia o que é? Em gestão de saúde, é gestão plena. Existe uma lei que o prefeito pode contratar serviços de serviços médicos, serviços de casa de repouso, no caso serviços psiquiátricos ou não, pela tabela do SUS e seus múltiplos, 1 vez, 2, 3, se não me engano até 3 vezes a tabela do SUS. Por quê? Então nós podemos levantar essa lei e fazer com que o prefeito coloque no seu orçamento
esses valores, porque a gente passa um aperto lascado aí, no caso das casas de idosos, pode ser contratado pela tabela do SUS, desde que a casa aceite, evidentemente, assim como essas clínicas também podem ser contratadas. Então vamos levantar essa lei do vereador Takaono de 2006, uma coisa assim. Tá? Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de parabenizar, Alessandro, pelo seu trabalho, obrigado, pela associação. Valeu. E eu queria aqui também parabenizar o Dr. Biratã por estar oferecendo todo o trabalho dele para a sua associação, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil uma locomoção, o quanto custa, né? E ele vai estar fazendo esse trabalho para a entidade, não é para a entidade, para as pessoas que necessitam, né? Então, parabenizar você pela entidade, parabenizar o Dr. Biratã também por estar fazendo esse trabalho junto com vocês. Sem Parabéns. dúvida. Pela ordem, senhor presidente. Por gentileza, há quanto tempo a instituição tem a constituição efetiva da... Ela tem no estado de São Paulo, porque Mogi pertence ao estado, por volta de 5 anos e meio. Em Atibaia? Em Atibaia, por volta de 1 ano e meio. Ah, tá. Então ela está devidamente registrada, com CNPJ, há mais de um ano. Um ano e 4 meses, próximo de 1 ano e meio. E na realidade, até, desculpa aproveitar o seu gancho, porque a abertura está no microfone, soube até do Daniel e do doutor Ubiratã mencionaram. Em relação à associação, a gente justamente decidiu praticamente, eu não vou fechar, não vai existir o fechamento ainda oficial, mas ela vai se fechar. Porque hoje o que importa, com toda a técnica, o expertise sobre o tema do autista, deu para a gente uma visão diferenciada. Vimos que essa situação, por ela ser burocrática, muito política, a gente viu que uma clínica em si, como não existem brechas, as coisas ficam flutuando, nada acontece, a coisa fica girando e não se resolve. Sabe que você tem que falar com o fulano, com o ciclano, a gente decidiu que não seria esse o caminho. Era muito mais fácil uma associação sem fins lucrativos, onde a gente só quer utilizar hoje o conhecimento que nós tínhamos lá, eu quero utilizar realmente para quem precisa. Eu vejo porque antigamente eu tinha 4 vagas sociais, e as 4 vagas sociais, a família entrou com um pedido na justiça e não conseguiu. E a gente tem que se comover. Eu acho que, vamos dizer, cada um, por cada lado, tem que se comover em poder fazer alguma coisa. O doutor Ubiratã já tem na própria família uma pessoa que tem o TEA, que é transtorno do espectro autista, e, vamos dizer, pelo lado dele, ofertando no que pode ele, por exemplo, igual a ambulância, isso não é comum, é incomum. A ajuda que a gente vê é sempre incomum. Eu não entendo, vou dizer, no nosso mundo hoje, a gente vê as pessoas se esforçando para prejudicar e não para ajudar. Eu não estou, vamos supor, hoje na associação, vamos dizer, eu não fui atrás ainda de emenda, até porque o período não estava mais de acordo, aí eu pedi. Mas penso eu que deve existir algum parlamentar que se propõe a ajudar. Se a gente vê os vereadores se movendo, é tudo uma questão também, hierárquica, né? Isso vai ter que subir, a gente vai ter que ir atrás. Então, vamos dizer, hoje, por isso que eu peço, aproveitando esses minutos que eu tenho, de que todos se empenhem, porque isso aí, graças a Deus, eu não tenho ninguém com o portador do autismo, mas eu tenho na pele hoje a vivência das pessoas que são abandonadas pelo governo, abandonadas pelos municípios e estado. Realmente fica uma coisa muito difícil você não ter esse apoio. Então, eu agradeço sempre. Alessandro, ponto importante. Para a utilidade pública municipal, o primeiro passo que a Câmara aqui pode te ajudar, além desse trabalho importante do Dr. Ubiratã e do Dr. Daniel Martini, no sentido de orientar, de buscar as ações da Prefeitura. Tá certo. Agora, quando se fala em recurso público, é importante entender o viés, se o viés é social, se é um viés de saúde ou se é um viés educacional.
Por quê? Um exemplo, se você tem uma entidade que ela faz um trabalho educacional, ela pode entrar com o recurso da Secretaria de Educação. Se é um viés voltado à saúde do autista, que é um outro fator importante que eu sei que vocês desenvolvem, também ela pode ter um convênio específico com a Secretaria Municipal de Saúde. Isso é importante, tem várias entidades que têm expertises aqui em Atibaia, a PAI, por exemplo, a Casa do Caminho, são entidades que conhecem sobre isso, que têm uma sistemática já bem organizada, acho que vale a pena bater um papo com essas entidades, né? E a própria prefeitura tem um departamento específico, né? Se eu não me engano é Márcia, né, que cuida disso, né? É isso, né? Que pode te orientar em relação a toda a conduta, tem toda a questão de prestação de contas, que serviços podem ser utilizados, né? Isso eu tenho certeza aqui que a Câmara pode auxiliar, apresentando a colaboradora municipal, né? Mas é importante entender realmente qual viés. Se precisar de alguma orientação, você tem o Dr. Daniel, que sempre faz um acompanhamento muito brilhante nessa questão jurídica, na área educacional, estou à disposição, Paulo Jesus também. E, bom, qualquer um dos 17 vereadores está 100% à disposição para te ajudar. Eu tá agradeço. Bom? E só para aproveitar a sua informação que eu posso te complementar, inicialmente o viés é saúde e assistência, porque muitas crianças precisam da assistência, mas tem a situação física médica, então elas trabalham meio que em conjunto, apesar que a saúde é a mais acionada, então provavelmente. Só gostaria de colocar aos nobres pares que ele está sendo apresentado para a Câmara como uma forma de conduta que é a partir da lei do Paulo de Jesus, que obriga todas as associações, antes de ser aprovada a utilidade pública, ele vir se apresentar aqui. Então, o que ele está fazendo hoje é exatamente isso. Você queria falar alguma coisa? Obrigado. Primeiro, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Então, como o vereador Paulo Catapreta disse, eu fui autor dessa lei que cria esse passo, né, para a gente poder aprovar as leis de utilidade pública, porque ao longo desses 3 anos entravam com a documentação e a instituição não vinha na Câmara Municipal, não conversava com os vereadores e fica uma questão só política. E acho que a partir da lei do vereador Jair, ele trouxe um grupo de cultura aqui, né, a Cris fez a apresentação do grupo, e eu achei muito importante, porque a partir desse momento os vereadores conheceram o projeto, viram, né, que o projeto é sério, e é uma forma também da própria instituição poder utilizar o espaço institucional da Câmara para conseguir outros tipos de apoio que não só, né, a utilidade pública. E aí gostaria até de colocar para os vereadores, porque eu não vi erro na postura do vereador Sidney, né, ele pediu desculpa, mas eu acho que não foi erro, porque eu acho que essa foi a dinâmica nos últimos 3 anos, né? O apresentador fala do projeto e sai. Eu acredito que nós temos que mudar na lei essa questão, até porque se surgirem mais perguntas, às vezes os 20 minutos vai ser pouco tempo para o debate, né? E eu acho que todas as dúvidas aqui dessa casa precisam ser tiradas antes da gente dar um título de utilidade pública para uma instituição que depois vai poder fechar, né, uma parceria com a prefeitura e receber dinheiro público. Então, é responsabilidade da Câmara Municipal fazer esse trâmite com a maior transparência possível. E eu acho que esse espaço aqui, eu acho que vai servir para isso. Então, parabéns pelo projeto. Valeu. E da mesma forma como o Rodrigo disse, acho que nós aqui, todos os vereadores, nos colocamos à disposição, né? Muito obrigado. Não só para análise do projeto da utilidade pública, mas para outras questões que a associação for precisar da gente. Agradeço. Tá? Obrigado. Valeu. Mais algum vereador? Senhor Alessandro. Acho que todos os vereadores já fizeram a sua explanação. Tá bom? Obrigado, presidente. E parabéns pelo projeto mais uma vez. Valeu. Boa noite. Não havendo mais vereador inscrito também, explicação pessoal, não havendo mais nada a ser tratado na sessão presente, eu dou por encerrada
às 18h10, convocando os demais Vossa Excelência para a próxima sessão ordinária, no dia 15 de agosto, às 17 horas. Uma boa noite a todos.